Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria compartilhar sobre este assunto, já que a ideia deste canal é falar sobre essa jornada aí que muda, né? Muda a nossa vida em todos os sentidos. Sendo nessa era tecnológica, não tem como a gente não pensar em coisas assim, você precisa acelerar, você precisa desenrolar. E aí a gente não consegue, né? Muitas vezes a gente não consegue porque não é o nosso tempo, não é o nosso perfil e porque a gente não tem também as ferramentas certas. Então, aí entra o autoconhecimento, entra o desenvolvimento pessoal, né? Para que a gente consiga alinhar quem nós somos dentro desse mundo caótico, louco, que não para e potencializa mais essa aceleração por conta da tecnologia e do contexto que estamos inseridos, né? É uma loucura assim, generalizada, eu acho, pelo menos, né? E principalmente, por exemplo, eu vou me usar como exemplo. Eu resolvi empreender no digital, que é um mundo mais louco. Assim, a gente tem que estar o tempo todo se desenvolvendo para saber como é que joga o jogo. Não que eu sei tudo, né? Mas um dos meus valores é a leveza. E eu gosto de fazer as coisas com calma, eu gosto de viver com um pouco mais de presença. É o meu estilo de vida, né? É o estilo que eu busco, assim. Então, como que a gente alinha isso, né? A vida, de fato, o mercado e as energias externas com quem nós somos. E falando em desenvolvimento pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui, na verdade, vocês já sabem, né? Provavelmente, se você já ouviu falar sobre desenvolvimento pessoal, os 3 pilares importantes que são corpo, mente e alma, para que a gente consiga fazer as transformações de fato na nossa vida e passar por esse momento, não acho nem que seja um momento, mas que seja a vida mesmo caótica, considerando que estamos aqui na terceira dimensão, né? A terceira dimensão, que é essa coisa mais terrena, que é essa coisa da gente ter que conquistar coisas materiais também, mesmo que não seja exatamente a mansão do século, enfim, para você o carro de luxo do ano, ou um iPhone, sei lá o quê, enfim, não importa qual que é o que você deseja, exatamente o material que você deseja. Mas para a gente estar aqui nesse mundo, a gente precisa consumir de certa forma, seja esse consumo de forma mais consciente ou não, né? E aí, eu separei aqui, esse aqui é o meu caderninho do autoconhecimento. E tem bastante coisa aqui anotada. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas eu quero trazer alguns pontos, quero conversar sobre esse assunto com vocês aqui, né? Que foi um assunto bem importante na minha vida. Então tem algumas colinhas aqui de como as coisas, enfim, acontecem aqui, deste lado de cá. E falando desses 3 pontos, assim, eu me lembro assim da minha jornada quando ela começou, tem 2016, quase 10 anos, então 9 anos, né? E foi no momento que eu estava me sentindo muito perdida, com vazio. Para mim as coisas não faziam sentido. Eu sempre tive, na verdade, de trás, né? Coloca de 2016 para trás. Eu sempre tive esse sentimento de não pertencimento, de estar vivendo em função dos outros, nos desejos, na expectativa das outras pessoas. E eu não olhava para mim, não olhava para dentro. Porque lá atrás, na infância, e eu fui ressignificar isso, literalmente, não ressignificar, mas acessar essa crença hoje, literalmente hoje, porque eu abri uma carta de manhã no tarô, uma ferramenta que eu uso, inclusive, para o autoconhecimento, né? E me trouxe, inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo,
que lá atrás, na minha infância, eu vivi situações onde eu era eu, né, tentava ser eu e tal, e eu era repreendida. Não estou falando mal de ninguém, tá? Já é bom dizer isso, assim. Sou grata às pessoas que estão na minha vida, que fizeram parte, enfim. E isso em todos os níveis, né? Relacionamento, família, enfim, todo profissional, todos os níveis. Eu estou com o meu café aqui também, apesar que eu acho que ele está frio já. Queria muito tomar um café. E aí, trazendo essa crença, assim, eu me lembrei de um dia, que acho que foi um dia muito, muito marcante na minha vida, que eu estava sendo eu estava querendo me expressar, né, na maneira como eu acredito e tal, em como eu queria viver, e enfim. Depois, se eu tiver coragem, eu conto essa situação para vocês, mas hoje, especificamente, vamos falar do que aconteceu. Eu vi aquela situação quando eu era criança e eu estava sendo eu, assim, tava tipo, eu tinha colocado, vou contar para vocês, para dar contexto aqui, senão vai ficar um vídeo muito, muito louco. Eu tinha colocado uma meia na cabeça para fingir... Olha a situação, para fingir que eu tinha cabelo comprido, porque criança, vocês sabem que a gente tem uma imaginação fértil, né? E para mim, aquela meia, ela transformava o meu cabelo curto num cabelo comprido. E não é que eu fui repreendida, não fui repreendida, mas fui ridicularizada. Falaram para mim assim, nossa, tá saindo de meia na cabeça, tal. Ui, que coisa feia, coisa horrível, não sei o quê. E depois teve outras situações também que eu acredito que tenham feito parte dessa mesma situação. Mas, diante dessas circunstâncias, assim, eu aprendi, eu coloquei no meu inconsciente que eu não podia ser eu para o mundo. Eu podia ser eu só de dentro para fora, só no meu castelinho, assim, no meu ambiente, sem ninguém me ver. E aí, tanto que ao longo da minha infância eu brincava muito de ser atriz, então eu imitava as pessoas. Aliás, eu via novela, né? Gostava de novela das 6, aquelas novelas de época, e eu tinha um vestido de daminha, então eu imitava a atriz lá, fazendo as cenas e tal, performando, e que era uma coisa que eu gostava muito, né? De atuar. Só que eu não fazia, aliás, isso eu fazia, inclusive, não só no interno. Fazia isso para as pessoas mesmo, a gente apresentava peça de teatro. Mas o fato é que eu descobri hoje que eu tenho essa crença de não poder ser eu para o mundo, né? E isso atrasou muito os meus projetos. Eu não vou falar que eu ressignifiquei isso ainda, porque acabei de descobrir isso. Então, eu não sei dizer exatamente se eu ressignifiquei totalmente. Talvez muita coisa, porque senão não estaria acessando isso hoje, gravando um vídeo para o YouTube, estaria chorando, né? Mas não foi exatamente o que aconteceu. Estou aqui bem de boa, lidando com isso numa tranquilidade que, olha, tá de boas. Mas o fato é que de 2016 enfim, da minha infância até 2016, eu vivi esse lugar de sempre estar na expectativa dos outros e me deixar de lado, ou eu só me acessava quando eu estava sozinha e escondida, sabe? Pelo menos na maioria das vezes, né? Então, por que eu estou falando isso mesmo? Para falar sobre o nosso primeiro pilar, que é a alma. Quando eu iniciei a minha busca pelo desenvolvimento pessoal, eu comecei pela busca espiritual, por fazer um sentido, né? Para ver um sentido na vida, em mim, nas coisas, enfim, a busca pelo sentido mesmo, sabe? Por um significado, um propósito. Inclusive, eu estudei muito assim, sobre
física quântica, fiz muitos rituais, assim, usava muito dos cristais que eu tenho até hoje aqui, ó. Aliás, tem um monte de cristal. Opa! Tem um monte de cristal aqui que eu uso até hoje, na verdade. Quer dizer, mentira. Não, essa prática, ela saiu, ela não estou usando tanto. Mas eu fiz muitos rituais ali no começo, usava de ervas também, sabe, para fazer rituais na lua cheia, na lua nova, na lua minguante, enfim, com zenes objetivos, né? Mas muito para trazer esse sentido para minha vida, assim. E por muito tempo foi assim. Desde então também eu pratico yoga para trazer essa presença para a minha vida, para trazer esse movimento, né, essa liberação de energias também que ficam aqui no nosso corpo. É uma das ferramentas que eu uso. Eu uso também o tarô, que aí, por que eu descobri hoje, inclusive, né, acessei uma dessas crenças que não sei se está ressignificado, não sei, tem que estudar mais sobre isso, mas talvez esteja, né? Quando a gente consegue falar alguma coisa, significa que está ressignificado, principalmente sem chorar. Mas eu uso essa ferramenta do tarô também para acessar as energias negativas, não. As energias que estão no inconsciente, o que eu preciso trabalhar, o que eu não preciso trabalhar. E, enfim, né? Mas muito nesse sentido espiritual, assim. Eu também, ao longo desse tempo, busquei o mapa astral para entender como que as energias influenciavam na minha vida, a numerologia também, tudo para entender e buscar propósito, né? Porque o meu objetivo lá atrás, há 9 anos atrás, era assim, por que eu estou nesse mundo e para onde eu vou, para que caminho eu sigo, mas muito nessa busca assim, de propósito, né? Que é importante, porque o propósito guia, né, nós, assim, é quem nós somos para o mundo e quem nós somos para nós também. E aí, isso é um pilar só, né, e eu estou contando como a minha jornada também começou, que foi exatamente por essa busca desse propósito, dessa conexão com esse algo maior, para parar de sentir aquele vazio e aquela sensação de estar perdida, de não se sentir pertencente ao mundo mesmo. Não estou nem falando de uma tribo, mas ao mundo. E era bem profundo o negócio, tá? E eu estou me abrindo demais aqui, mas enfim, é isso. E aí, vamos falar do segundo pilar, então, que é a mente. E aquela questão... A mente, a gente fala muito dos pensamentos, fala muito das nossas crenças e das nossas memórias, e aí vem essa questão, assim, e dos nossos padrões, né? Na questão de crenças, eu não consigo acessá-las de forma muito consciente, porque quando a gente não sei explicar, mas quando a gente não está muito conectado com a nossa verdade, falo nem com a nossa verdade, mas conectado com a gente mesmo, para conseguir observar os nossos padrões de forma consciente, observar os nossos pensamentos e nossas emoções de forma consciente, o que eu faço? Eu utilizo disso aqui, ó. Vai aparecer de novo, né? Mas eu utilizo dessa ferramenta para conseguir acessar essas informações, ou pelo menos ter mais clareza. E fazendo perguntas também, né? Acessando essas energias e fazendo essas perguntas objetivas, assim, sabe? Tipo, tudo bem, você está me mostrando isso, tá bom? Mas o que eu preciso ver com isso? Ou repetir um padrão, sei lá, um padrão no relacionamento, atrair uma pessoa que não é legal comigo. Por que está acontecendo isso comigo? O que eu tenho que ver dentro de mim? Não acesso tudo, porque eu sinto que tem muita coisa ainda que eu não estou preparada para lidar, ou porque, por exemplo, nesse momento da minha vida, a minha maior motivação, o meu foco, na verdade, ele é muito profissional, né? Então,
eu vou acessando as coisas que vão me fazendo crescer por esse lado profissional. Mas já teve um momento da minha vida que eu estava muito no foco pessoal, para entender quem eu sou. Então eu fui acessando essas crenças e essas memórias, esses padrões, muito voltado para esse crescimento pessoal. E aí em relacionamentos também é a mesma coisa, né? Quando eu estive ali nos relacionamentos, como é que eu podia ser melhor para estar num relacionamento saudável? E aí essa questão da mente também, é bom que a gente comece a observar como nós somos, né? O nosso autoconceito. Autoconceito que se fala? É a forma como você se percebe. Então, como que você está se percebendo dentro do mundo, dentro das situações. E, lógico, existem formas de melhorar isso, de fazer com que as coisas se transformem, né? Mas, enfim, a gente tem que integrar tudo, né? A busca por sentido na vida, porque sem sentido a gente não consegue ter motivação o suficiente, mas essa motivação eu acho que a gente traz ela de uma forma muito romantizada, né? E às vezes não precisa ser romantizada, mas a gente precisa de fato de motivação, mas não no sentido de, hoje eu não quero fazer, então eu não vou fazer, mas num sentido, num macro, assim, sabe? Num objetivo maior. Ai, meu nariz está coçando. E eu tô colando aqui, tá? Para lembrar o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que falar para vocês. E aí a terceira coisa que a gente tem que pensar também, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, né, é a questão comportamental. Então, como é a nossa rotina, como são os nossos hábitos, o que a gente pode fazer também para melhorar o nosso comportamento e alinhar todo esse nosso posicionamento de vida com as coisas que a gente faz na prática para alcançar os nossos objetivos, né? Eu vou contar, gente, nossa, meu Deus do céu, por que o nariz está coçando desse jeito? É o papo de amigo aqui, né? Você percebeu, porque, pelo amor de Deus. Mas daí, falando em corpo, comportamento, hábito, e aqui entra também uma questão de energia. Como que está a sua energia para viver a vida, né? Eu sou uma pessoa que eu sinto muito essa energia do ambiente, e às vezes essa energia, ela drena, sabe? Drena o meu dia, drena as coisas, assim, que eu gosto, que eu me proponho a fazer, que eu gosto de fazer. Existem táticas para mudar? Existem, mas eu ainda não... Aliás, tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que não, mas enfim... Isso daí, gente, agora eu vou contar uma outra história para vocês, que por conta dessas energias que eu absorvo para manifestar a vida que eu tenho hoje, que é a vida que eu gosto, mesmo que eu não tenha os resultados financeiros, digamos assim, eu tenho outros resultados, tá? Resultados de vida ali que eu vivo da forma como eu gosto de viver na minha questão de rotina, na minha questão de hábitos, do que eu venho construindo, mas ainda tem outros pilares aí nesse viver, nesse estilo de vida que hoje eu construo para mudar, né? Mas, vamos voltar. Vocês entenderam que a minha mente dá um bololó, né? Falando em energia, corpo, comportamento, o ambiente também influencia nosso comportamento, né? Nossos hábitos e me fugiu o nome agora. E a nossa rotina. O ambiente vai influenciar todas essas questões, né? E aí eu vou contar para vocês que eu estava num trabalho agora não, estava na última vez que eu trabalhei em CLT, eu estava num ambiente que ele tinha uma energia muito carregada e ele drenava mesmo a minha energia. Era como se... Bom, a gente sabe que bateria é tipo é bateria, né, de celular, que vai acabando. Chega uma hora que assim, você é drenada de um jeito que você não consegue ter força suficiente para fazer as coisas.
Mesmo que as pessoas falem que você precisa fazer as coisas mesmo quando está cansado e tal, tem horas que o corpo não aguenta, né? E era o meu caso, eu estava num lugar que tinha uma energia tão pesada que eu conseguia sair de casa cedo para ir trabalhar, voltava, já queria dormir, descansar, assim, sabe? Não queria fazer nada, não queria pensar em nada, não queria nada que não conseguia, nem queria nada que me gastasse energia, sabe? Porque isso sabendo que o cérebro vai condicionar mesmo para esse lugar, né? Para esse lugar da gente não honrar o desconforto. Quando a gente fala de mudança, a gente precisa honrar o desconforto. Dito isso, eu percebi nesse lugar, assim, que eu falei, eu quero mudar, eu quero essa vida com mais liberdade, com um estilo, com um autocuidado, né? Esse estilo de vida com mais presença. Eu não estou conseguindo fazer isso, como é que eu faço? E aí, gente, foi que eu comecei a querer tanto, por exemplo, hoje em dia eu faço yoga de manhã, eu faço academia, eu faço meu devocional entre aspas, tá? Mas é um devocional muito meu, que eu me conecto com o tarô, para ter essas reflexões diárias e de vida, enfim, é uma forma como que eu encontrei de me conectar. E aí, voltando à história do meu Deus do céu, a minha mente é uma bagunça mesmo, né? E aí, voltando à história do emprego, foi que eu manifestei uma demissão, gente, porque aquele ambiente ele não condizia com o que eu queria, com o que eu manifestava, né, de assim. Era um ambiente, por exemplo, eu tenho um valor de liberdade, coloca já isso, né? Uma CLT não vai te dar liberdade, né, de horários, e enfim, de horários, tem que cumprir regras às vezes que você não concorda. Mas principalmente essa liberdade de horário me drenava tanto que eu não tinha a minha rotina de autocuidado, que é uma coisa importante para mim. Eu tenho um mantra, eu não sei de onde, surgiu de uma menina que eu segui ali, mas que eu trouxe isso muito para minha vida. Primeiro eu, depois meus papéis. É uma coisa que eu sempre acreditei, que eu sempre segui na minha vida e que, enfim, faz parte, né? Então, eu manifestei essa demissão porque não estava de acordo com o que eu acredito, assim, sabe? E é isto. Eu acho que quando a gente, vamos resumir, né? Esse vídeo todo aqui. Quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de buscar transformações significativas na vida, não tem como a gente não pensar nesses 3 pilares juntos, porque a gente não consegue aquela mudança significativa, de fato, de dentro para fora, quando, por exemplo, a gente não tem essa questão da alma muito bem estabelecida, que é o nosso propósito, né? O porquê que a gente faz o que a gente faz, o porquê como que a gente quer servir o mundo. E a gente não consegue também fazer o que precisa ser feito, se a gente não tem, meu Deus, meu nariz, se a gente não tem a nossa mente forte e os nossos comportamentos alinhados ali com tudo que a gente precisa fazer. Então, é isto. Eu acho que quis trazer isso para esse primeiro vídeo. Não sei se ficou confuso, me contem aqui o que vocês acham. E até o próximo vídeo. Obrigada por assistirem até aqui. Beijo!